E aí, galera, tudo certo? Muito bom. Então, nós vamos hoje aí, ó, dar sequência, né, ao assunto de movimento circular, como eu tinha comentado com vocês aí no último slide. Vamos falar hoje sobre aceleração centrípeta e transmissão no movimento circular. Tá? Então, fazer o mesmo procedimento, a gente vai passar aqui alguns slides, vou comentando, e aí vocês vão fazendo todas as anotações aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, gente, nós vamos falar aqui, ó, primeiramente, sobre a chamada aceleração centrípeta. Uma dica aí, né? Aceleração também, né, quando a gente começa a falar em aceleração, lá no movimento variado, né, o movimento, quando a gente começa a falar na cinemática, o movie, não sei se vocês se lembram, né, o movimento uniformemente variado. O que acontece lá? O nome, né, variado, é porque existe ali uma mudança, né, de velocidade, uma variação de velocidade em um determinado tempo. E isso, né, caracteriza, então, uma aceleração. Aqui, no caso, nós vamos falar aqui de uma aceleração bem particular, né, chamada aceleração centrípeta. Ela tem também, né, ela vai modificar também uma velocidade, mas vejam o que acontece aqui, ó. Como nós estamos falando em movimento circular uniforme, né? Então, quer dizer, o módulo da velocidade linear não muda. A gente já comentou isso lá no outro slide. Não é? Mas, o que vai acontecer? Vai modificar a direção, né? Vai modificar a direção e o sentido dessa velocidade. Então, conforme o objeto vai se movendo aqui, né, numa trajetória circular, ele vai alterando aqui, né, o vetor velocidade. Então, quer dizer, existe aí também uma aceleração, mas é uma aceleração particular para, né, esse tipo de movimento, né, movimentos circulares. Movimento circular existe aí a aceleração centrípeta. Tá? Então, nós temos aqui uma, um outro tipo de aceleração, né, que nós vamos falar nesse caso em especial. Essa aceleração que modifica o módulo, né, ela recebe o nome de aceleração tangencial. Né? Se fosse, por exemplo, um movimento que ia modificando o módulo da velocidade, nós teríamos então uma aceleração tangencial. Mas aqui, né, nós temos aí uma velocidade que vai ter um módulo constante, né, um movimento circular uniforme, então não tem essa aceleração tangencial, mas vai ter a aceleração centrípeta, que vai modificando o quê? Vai modificando a direção do vetor velocidade. Então, essa seria aí a aceleração em particular que a gente vai falar. Tem um módulo para se calcular aqui, ó, existe um módulo aí da aceleração centrípeta, tá? Vou falar deste módulo aqui no próximo slide também, mas já adiantando, ó, a aceleração centrípeta para calcular este módulo será velocidade ao quadrado. Qual velocidade que seria essa? Ó? Velocidade linear, né? Velocidade tangencial, V, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Né? Então, aqui no desenho você tem um raio, né, dessa trajetória circular, e existe aí um vetor velocidade, ó, que vai dando ali, vai modificando a sua direção. Não é? Então, existe aí essa situação em que vai ter aí um vetor velocidade também. A direção da aceleração centrípeta, né, é sempre radial, não é? E o sentido sempre para o centro. Então, você percebe aqui, ó, ele colocou 3 posições aí de uma trajetória circular.
Nas três posições, olha o vetor aceleração, como é que ela está representada. Todas elas voltadas para o centro aqui, ó, para o centro dessa circunferência. Né? Então, você percebe que ela é radial e voltada aí, ó, sempre para o centro. Qualquer ponto que a gente colocar aqui, sempre voltado para o centro. Então, é dessa maneira que nós representamos vetorialmente a aceleração centrípeta. Tá? Então, nós temos aí essa formulinha, né, importante para já fazer as observações, e aqui, né, nós temos aí uma representação aí vetorial dessa aceleração. Ok? Vamos lá. Aqui, gente, ó, esse desenho ele já está um pouquinho mais completo, né? Além da aceleração centrípeta, aqui, né, ó, aceleração centrípeta 1, 2, 3 e 4, tá em marrom, vetor aqui em marrom, existe também o vetor o quê? O vetor velocidade. Esse desenho está bem legal, ó, que está mostrando o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta. A velocidade aqui, no caso, a velocidade linear, ou tangencial, tá? E você percebe que nós temos aqui, ó, um vetor que ela não modifica, né, o seu tamanho, ou seja, o módulo aqui ele permanece o mesmo, que é o movimento circular uniforme, tá? E modifica a direção. Né? Você percebe que os quatro pontos aqui, ó, têm direções diferentes. Né? Então, quer dizer, a aceleração centrípeta é isso que vai representar essa variação na direção do vetor velocidade. Tá? Então, você tem aqui, ó, o vetor, e eu sempre comento, né, o vetor velocidade, ele sempre vai direcionar o movimento ali, né? Você tem uma ideia de como está se movimentando o objeto. Então, pelas setas aqui, ó, pelo vetor velocidade, ó, não é difícil, né, entender aqui, ó, que está fazendo o quê? Um movimento num sentido anti-horário, né? Ele está realizando aqui, ó, um movimento anti-horário. Então, é para isso que vai servir também aí, né, essas representações geométricas aí que a gente tem. Tá? Então, seria a forma que nós temos aí para representar. Vamos lá. A formulinha que eu já tinha mostrado lá no comecinho, mas aqui está um pouquinho mais detalhado, né? A questão das unidades e tudo. Então, a aceleração centrípeta, né? Repetindo aí, né? AC, né? Que geralmente representa a AC, a aceleração centrípeta. Ela vai ser medida como todas as acelerações que a gente também já viu, né? Metros por segundo ao quadrado, tá? Então não muda nada a unidade aí de aceleração, metros por segundo ao quadrado. O vetor velocidade, nós temos aqui a velocidade linear, né? Então quer dizer, a velocidade linear é em metros por segundo, e o raio, mais uma vez o raio aparecendo aí, não é? Que é dado em metro. Tá? Então vocês observam que estão todas as unidades no sistema internacional, ó, metros por segundo ao quadrado, metros por segundo e metro. Tá? São unidades aí que a gente já está acostumado a trabalhar. Ok, gente? Então, essa é a fórmula, é a primeira maneira de representar, né, a aceleração centrípeta. E tem também, né, uma formulinha aqui em particular, ó, vou mostrar para vocês, né, que a partir dessa aceleração, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ao que pode ser feito, que pode ser trabalhado também. Né? A velocidade linear, nós vimos no slide anterior, a velocidade linear, ela pode ser calculada como velocidade angular vezes o raio. Então, ó, no lugar de V, substituiu por ômega vezes o raio. Não é? Para que ele fez isso? Para poder, então, desenvolver essa expressão
tá? Elevar tudo isso daqui ao quadrado, simplificar aqui os raios, não é? E aí, ó, chegamos aqui numa segunda formulinha para calcular também a aceleração centrípeta, mas dependendo da velocidade angular. Tá? Ó, essa primeira, a gente precisa da velocidade linear e o raio. Né? Ó, v quadrado dividido pelo raio. E essa segunda, ó, nós temos ômega ao quadrado, tá? Que é a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Tá? Então, duas formulinhas, duas opções para calcular a aceleração centrípeta, tá? Que é essa aceleração, em particular, aí do movimento circular. Tudo bem, gente? Então, as unidades aqui também, recapitulando, né, rapidinho, ó, velocidade angular em radianos por segundo. Falamos no outro slide, no primeiro. Quem não assistiu o primeiro slide, veja, é importante. E R, que seria o raio medido em metros. Ok? E a aceleração centrípeta, metros por segundo ao quadrado. Então, anotem as fórmulas, as opções aqui, ó, de como calcular a aceleração centrípeta. Ok? Bom, próximo passo seria, então, né, gente, o segundo tópico aqui desse slide seria a transmissão no movimento circular. Como que, né, nós podemos aí trabalhar na prática, né? Isso tem muitos exercícios que vai aparecer para vocês, né? Vocês vão lembrar na hora de pegar os exercícios, esses desenhos aqui que a gente está vendo agora, porque tem muita aplicação, né, em relação a isso. Nós temos aqui, ó, 3 ilustrações, né? A primeira, você pode imaginar aqui, por exemplo, duas engrenagens que estão ali interligadas uma com a outra, né? Engrenagens, vocês sabem ali que elas têm lá aqueles dentes, né? Que elas se encaixam perfeitamente de uma engrenagem na outra. E aqui, né, nós temos engrenagens, né, com tamanhos diferentes, com raios diferentes, e de repente um deles, ó, começa a realizar um movimento, ó, no sentido horário, começa a girar aqui, ó, com uma certa velocidade, uma certa frequência. E aí, como a outra está interligada com ela, o que vai acontecer? Ela vai também girar, né? Ela vai girar um sistema de engrenagens comum aí. Só que, nesse caso, ó, se é a primeira gira no sentido horário, você vai ver que essa segunda, né, imaginando aí na prática isso, ó, ela vai girar num sentido anti-horário. Tá? Então, mas as duas vão se movimentar, não é? Elas vão ter algo em comum, elas vão ter aqui, né, algumas grandezas que são iguais e outras que serão diferentes. A gente vai falar isso, né, já já. Esse segundo desenho, ó, o que acontece? Também são podemos pensar em duas engrenagens, duas polias, né? Mas aí elas estão interligadas, ó, através de uma correia ou uma corrente. Então, imagina aqui, por exemplo, né, a bicicleta. Né? A bicicleta você tem o disco que você gira, né? Você vai girar o disco daquela bicicleta ali, né, junto com o pedal e tudo mais. E atrás ali você tem a catraca, né, que está ali interligada por uma corrente. E na medida que eu vou girando aqui, vai girando também a catraca. Né? Então, você imaginar a bicicleta, né, ela vai ter ali uma situação assim. Nesse caso, ó, o que vai acontecer? Se essa eu movimentar no sentido que a setinha está anti-horário, né? Ó, se ela se movimentar no sentido anti-horário, essa segunda também vai ser anti-horário. Aqui seria sentidos contrários, né? Diferentes. E essa, ó, nós temos sentidos iguais, tá? Mas as duas aqui, elas têm todas as características praticamente iguais nas medidas. Tá? Vamos falar já já. E o último desenho, ó, só para a gente poder entender essa primeira parte,
São duas, né, a gente pode pensar aqui em duas engrenagens ou duas polias também, A e B, mas elas estão interligadas por um mesmo eixo, né? Então, ó, você vê que aqui tem um eixo central, e aí imagine o seguinte, imagine que você vai começar a girar esse eixo, através de um motor, através ali, né, de um sistema ali, né, complexo ali, ó, você vai começar a girar esse eixo aqui, né, mecanicamente ali. Então, conforme eu vou girando o eixo, as duas engrenagens ou as duas polias vão girar também. Estão vendo aqui a setinha, ó, fazendo um movimento aí no sentido horário do eixo, e aí as duas engrenagens também giram no sentido horário. Tá? Então, todo o conjunto aqui, ó, né, vai girar no sentido horário, tanto o eixo quanto as duas engrenagens. Então, percebam, né, os casos, os três principais aqui, né, os desenhos aqui são bem clássicos nos exercícios aí. Tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho aí dessas situações, o que pode medir, né, o que pode calcular. Tá? Aqui, ele já coloca o seguinte, ó, aqui ele já coloca algumas informações que são importantes. Por exemplo, nesse primeiro caso e nesse segundo, tá, as duas imagens aqui, nós vamos ter aqui, ó, a velocidade linear ou a velocidade tangencial vai ser igual. Então, presta atenção e façam as anotações aí, ó. A velocidade linear ou a tangencial será igual nas duas polias A e B, tá? Se estiverem ligadas, né? Ou interligadas por engrenagens ou interligadas por correia. Tá? Nesses dois casos, a velocidade linear, ó, VA, é igual a VB. Ok? Então, se a velocidade dessa primeira for de 2 metros por segundo, essa também vai ser de 2 metros por segundo. Mas a outra não é maior? Sim, a velocidade. Estamos falando que a velocidade linear é igual. O espaço percorrido aqui, né, o ΔS aqui no intervalo de tempo, é igual ao ΔS daqui. Então, por isso que diz, né, que a velocidade linear será igual para as duas. Tá? Logicamente que você vai falar assim, mas o número de voltas aqui vai ser diferente. Né? Se você pegar o caso da bicicleta aqui, né? Se eu der aqui uma volta completa nessa engrenagem maior, aqui vai dar mais de uma volta. Não é? A gente sabe disso. Pensar na bicicleta não é difícil de entender. Então, quer dizer, a frequência, olha aqui embaixo, ó, a frequência de A, ela vai ser maior que a frequência de B. O que é frequência mesmo? Frequência é o número de voltas que dá num determinado tempo. Então, vamos pôr números aqui, né, para ficar mais fácil. Se essa daqui, vamos supor, vai dar uma volta em um segundo, aqui ela pode dar 3 voltas. Tudo vai depender aqui do raio, não é? Então, a frequência de A vai ser maior que a frequência de B. Por quê? Porque essa aqui, ó, é uma engrenagem menor, ela tem aqui um raio menor, ela dá um número de voltas maior. Né? Então, se ela dá um número de voltas maior, ela vai ter uma frequência maior. Aqui é a mesma coisa, ó. A engrenagem aqui é menorzinha, então ela vai dar um número de voltas maior. Tá? É isso que está escrito aqui, ó. A frequência de A é maior que a frequência de B. Tá? Nesses dois casos aqui. E o período, o que é período? Período, né, a gente sabe que é o tempo necessário para dar uma volta. Né? Então, aí é o contrário, né? Ó. Aqui no caso aqui, nós temos o período de B é maior que o período de A. Por quê? O tempo para dar uma volta aqui, ó, né, vai ser maior do tempo para dar uma volta aqui. E pode ser que demore aí, né, sei lá, 1 segundo para dar uma volta aqui, aqui vai ser menos, né, vai dar uma volta
né, com um tempo menor. Então, ó, o período, tá, ó, o período de B vai ser maior que o período de A. Tá? Aqui também para a gente analisar essa situação. E no final aqui, ó, nesse terceiro caso, nós temos aqui uma engrenagem, como eu falei, né, as duas engrenagens interligadas por um mesmo eixo, tá? Mas aí muda a história, né? Vai mudar a história por quê? Porque vamos começar pela frequência, né? Se eu falo aqui, vai começar a movimentar esse eixo, vai começar a girar esse eixo, tá? Se essa engrenagem menorzinha der uma volta completa, pensa aqui, ó, ela vai começar a movimentar, girar, deu uma volta completa. A B, que é a maior, vai dar quantas voltas? Uma volta também, não é? Ó, ela vai dar uma volta completa e essa daqui, e como as duas estão interligadas pelo mesmo eixo, ó, conforme vai girando o eixo, vai dar uma volta completa aqui também. Elas vão se movimentar juntas, né? É como se fosse o eixo, né? Vamos voltar lá na bicicleta, né? Se você pegar aqui o eixo da bicicleta, você tem aqui o pneu, né? A roda da bicicleta e você tem aqui a engrenagem, né? A catraca ali da bicicleta, né? Então, quer dizer, essas duas, tanto a roda e a catraca, elas estão interligadas no mesmo eixo. Então, gira aqui, dá uma volta, vai também dar uma volta aqui no mesmo tempo. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que a frequência de A é igual à frequência de B. Quer dizer, não vai mudar, não vai mudar a frequência. Tá? Então, o que, que vai acabar sendo igual também aqui, ó, que ele informa? Velocidade angular, ó. Por que, que a velocidade angular vai ser igual para as duas, se estiverem interligadas no mesmo eixo? Tá? Vai ser igual porque vamos pensar agora, né, em deslocamento angular, né? A gente está falando em velocidade angular. Ó. Velocidade angular vai falar do deslocamento angular. Se a gente pensar aqui num deslocamento de uma volta completa, né, um deslocamento aí de 2 π radianos, ou 360 graus, vamos dizer assim, no mesmo tempo vai acontecer 2 π radianos aqui, ou seja, uma volta completa aqui também. Então, a velocidade angular, se for ligadas no mesmo eixo, tá? Elas serão iguais. A velocidade angular vai ser igual. E a frequência também, ó, das duas serão iguais. Tá? O que, que muda? Vai mudar a velocidade linear. Ó. Nesse caso, vai ser modificada a velocidade linear. Eu vou falar no próximo slide. E nesses dois primeiros casos aqui, ó, o que muda, e a gente vai ver também como se calcula, é a frequência. Tá? Então, o importante é isso daqui. Eu vou mostrar agora no próximo slide como que eu determino a frequência de cada uma das polias aqui e como que eu determino a velocidade linear de cada uma das polias, neste caso do mesmo eixo. Então, vamos lá. Primeiro, olha aí, tá? Agora está só aquele caso que eu citei para vocês, ó. Ligadas por correia, duas polias ligadas por correia, ou as duas, né, interligadas como se fossem duas engrenagens. Tá? Então aqui, ó, tem bastante detalhezinhos para a gente falar e depois como que vai ser calculado isso, ó. Você tem aqui, né, como eu falei para vocês, ó, a velocidade, primeiro, né, a velocidade linear, que é o v, vai ser igual, ó, VA vai ser igual a VB. Tanto aqui quanto nesse segundo desenho, ó, VA e VB. O módulo vai ser igual dessas velocidades. Certo? Então, VA igual a VB. Tudo bem. Aí, olha o que ele fez aqui embaixo, gente. O que é velocidade? Velocidade linear. Velocidade linear, né, uma das opções que a gente viu lá no primeiro slide, pode ser ômega vezes o raio, ou velocidade
angular vezes o raio. Então, foi o que ele fez aqui, ó. No lugar da velocidade, substituiu por ômega vezes o raio. Tanto para a polia A, quanto para a polia B, ó. VB, ômega de B, vezes raio de B. Certo? Aí, para finalizar, ó, o que ele acabou fazendo aqui? A velocidade angular, então, nós vimos também, por isso que é bom deixar anotado, né, as fórmulas aí, conforme a gente vai conversando, né, ó. A velocidade angular, nós temos lá uma das fórmulas, uma das opções que nós vimos, seria 2π vezes frequência. 2πf, 2 vezes π vezes frequência. E aqui também, né? Velocidade angular de B, 2π vezes frequência. Então, ele aqui já simplificou, né? O 2π, que pode ser simplificado aqui deste lado e desse lado, vai sobrar só a frequência. Então, aonde eu quero chegar, ó, é isso que eu quero que vocês anotem aí, ó, tá? Frequência de A vezes raio de A igual frequência de B vezes raio de B. Anotaram? Tá, ó. Então, essa parte finalzinha aqui que é importantíssima. Ó. Frequência de A vezes raio de A igual frequência de B vezes raio de B. Então, essa fórmula, gente, vai servir para quê? Para calcular uma das duas frequências, caso a gente não tenha. Né? Eu sei a frequência aqui dessa polia A, eu sei o raio do raio também de B, e quero saber qual é a frequência da polia B, da menorzinha aqui. Então, quer dizer, você vai ver que essa formulinha ela vai ser bem prática, tá? Você tem uma frequência e vai calcular a outra. Vai ser dado os dois raios, não é? Então, aí você pode trabalhar diretamente usando, né, essa expressãozinha aqui, tá? Nos dois casos, tá, gente? Tanto por correia quanto interligadas, né, por engrenagens aqui, ó. Então, esses dois desenhos, guardem bem, ó, tá? E essa seria a formulinha para trabalhar o primeiro caso de transmissão. E o segundo e último caso, né, ó, que é o eixo. Vamos lá. Vamos recapitular aqui, ó. O desenho aqui agora, ele colocou, né, para entender melhor na prática, um motor que vai fazer girar esse eixo, vai começar a movimentar o eixo, vai começar a girar e, de repente, ele vai fazer ali um movimento horário, né, um sentido horário. E aí vocês estão vendo aqui, ó, a setinha do vetor velocidade, também vai girar as duas no sentido horário, tudo bem? E falei agora há pouco, ó, que a velocidade angular das duas polias, nesse caso agora particular, vai ser igual. Então, se a velocidade angular, vamos supor, ela vai dar uma volta, vai dar um deslocamento, fazer um deslocamento angular aqui, num certo tempo, o mesmo deslocamento angular no mesmo tempo aqui, né? Vamos pôr uma volta 360 graus, e aqui também 360 graus no mesmo tempo. As duas vão girar juntas, tá? É isso que está informando aí. E aí, ó, olha o que ele fez. No lugar da velocidade angular, foi substituído a fórmula, né, uma das opções da velocidade angular. 2 vezes π vezes frequência. Tá? Então, a mesma coisa, a velocidade angular, 2 vezes π vezes frequência. Frequência da polia 1, frequência da polia 2. Se eu simplificar 2π, vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar que a frequência 1 vai ser igual à frequência 2. É aquilo que eu comentei com vocês. Ó. Se essa daqui vai dar uma volta, a outra vai dar exatamente uma volta no mesmo tempo. Por quê? Porque elas estão girando juntas. Né? Elas vão ter o mesmo eixo aqui, elas giram juntas. Então, a frequência aqui, se for de
10 Hz, a frequência aqui vai ser 10 Hz também. Elas giram juntas. E, automaticamente, se tem a mesma frequência, vai ter o mesmo período. Tá? Ah, mas o que, que muda então? Que é tudo igual? Não, o que muda aqui, né, na verdade, ó, é essa velocidade, a velocidade linear. Tá? Eu vou mostrar aqui no último slide aqui, ó, tá? Como que eu determino uma dessas duas velocidades aqui. Se eu tenho a velocidade linear de uma, quero saber a da outra. Tá? Então, isso modifica a velocidade linear se elas estiverem ligadas no mesmo eixo. Tá? Que é o próximo aqui, o último. Tá? Aqui é um resumão. Tá? É um resumão dos três tipos ó, de engrenagens, para você fazer um comparativo aqui. Mas, só para finalizar a explicação desse último caso aqui, ó, ligadas no mesmo eixo, esse último desenho, tá? Olha aqui, gente. A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, tá? Elas giram juntas, ó, mesmo sentido, giram juntas, tudo que eu já falei. E aqui embaixo, ó, isso que eu quero que vocês anotem. Tá? Ó, olha o que ele colocou aqui na expressãozinha, ó. Velocidade linear de A sobre raio de A igual velocidade linear de B sobre raio de B. Tá? Então, repetindo, ó, velocidade linear de A sobre raio de A igual velocidade de B sobre raio de B. Então, essa formulinha aqui, ó, faltou a gente falar, comentar aí para finalizar. Então, na prática, ó, se a gente pegar esse desenho aqui, tá? Você tem três engrenagens de tamanhos diferentes, raios diferentes. Mas as três giram juntas, porque elas estão ligadas no mesmo eixo. É isso. Então, a gente costuma dizer aqui o seguinte, ó, quanto menor for a engrenagem, menor vai ser a sua velocidade linear. Tá? É proporcional. Tá? Então, vamos supor que essa engrenagem, se for comparada com essa segunda, ó, essa segunda aqui tem um raio que é o dobro da primeira. Né? Aqui vamos supor, é 5 centímetros de raio, essa aqui é 10 centímetros de raio. Tá? Então, a dica aí que eu passo para vocês aqui é a seguinte, ó, quanto maior o raio, maior é a velocidade linear. Se dobrou o raio, dobra a velocidade linear. Entenderam? Tá? Então, é proporcional aqui, ó, tá? Quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear, que é o v. Então, essa seria aí, ó, esse é o terceiro e último caso de transmissão. As duas primeiras a gente comentou, né? Ó, você percebe aqui. Ah, mas as duas aqui são quase tudo igual? Sim, as fórmulas aqui embaixo ó, são todas iguais. Eu já falei ali naquele primeiro slide. A única diferença né, dessa primeira e segundo caso aqui, ó, enquanto uma gira num sentido horário, a segunda também vai girar, né, ó, aqui embaixo, ó, mesmo sentido de giro, essa daqui, e essa daqui, ó, sentido oposto de giro. A única coisa que muda ó, nesses dois primeiros casos, mais as fórmulas, ó, aqui embaixo, tudo igualzinho, as velocidades lineares são iguais. Essa aqui, né, que é a principal, ó, você já anotou, ó, raio de A, frequência de A, igual raio de B vezes frequência de B. Aqui é a mesma fórmula, tá? Porque esses dois casos aqui, ó, nós temos as mesmas equações. Tudo bem, gente? Então, façam aí as suas anotações, tá? Eu acho que é importante tudo estar registrado aí, as fórmulas, tem bastante, não é muita fórmula, assim, mas na hora de fazer o exercício em si, né, se você tiver ali todas as equaçõezinhas ali, fáceis, né, de você procurar ali, vai ser mais fácil fazer os exercícios depois.
Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha que estar passando hoje aí, tá? E façam o que for possível aí. As dúvidas, quando a gente começar a fazer os exercícios, ou a dúvida em relação a esse próprio conteúdo, tá? Coloquem lá na nossa plataforma e a gente vai conversando aos poucos, tá bom? Então, boa semana, bons estudos para todos aí. Tá bom, gente? E até a próxima.